Temos dificuldade de acessar o profundo porque fomos discipulados no raso. Toda reflexão limitada leva a uma reação perigosa. O autoexame é um estilo de vida que considera as realidades de nosso mundo interior em prol do próprio crescimento e do chamado a amar como devemos amar. Quando não há espaço para processar o mundo interior, reagimos de maneira instintiva e inconsciente ao mundo ao nosso redor. A vida no profundo promove um exame interior para quem vive na superficialidade, mesmo em meio a um mundo caótico. Qual que é o nosso desafio nesse tempo? Que o nosso desafio é Cristo sendo formado em nós. Diga comigo, Cristo em mim, a esperança para a minha vida. Não tem como, na verdade, a gente viver nada, a gente experimentar nada de Deus, se nós não entendermos que Deus, a obra de Deus na minha vida e na sua, é Cristo sendo formado em nós. Nós precisamos avançar e vencer a superficialidade que tem, na verdade, atrapalhado tanto as nossas vidas. Nessa noite eu quero desafiar você, ao longo dessa palavra aqui, a fazer um autoexame, a parar um pouquinho e pensar, na verdade, sobre a realidade da sua vida. Por quê? Quanto mais na superfície você estiver na sua vida com Deus, quanto mais na superfície, é você lembrar daquela ilustração lá, das águas batendo nas rochas, da tempestade vindo, do tsunami vindo, trazendo aquela devastação. Mas essa devastação acontecia onde? Na superfície. Ou seja, o impacto das tempestades na vida das pessoas, ele é muito maior para quem vive na superficialidade. Quando a gente pensa sobre isso, e na verdade, ou seja, a gente pode até avaliar isso numa perspectiva contrária, ou seja, ao contrário disso, quanto mais na profundidade, quanto mais profundo for o nosso relacionamento com Jesus, maior será a paz e segurança. A gente vê isso que na vida de Jesus. Jesus era alguém que tinha profundidade de relacionamento com o Pai, amém? Amém ou não amém? Quando ele estava no barco, né? O pastor Alvin está ministrando uma série de Jesus no barco, mas um dos efeitos, um dos momentos, uma das palavras, na verdade, de Jesus no barco, é a tempestade. Os discípulos tinham um relacionamento ainda de superficialidade. Quando veio a tempestade, as lutas, eles estavam desesperados. E eles foram acordar Jesus. Mas presta atenção, Jesus estava passando a mesma tempestade, no mesmo barco, mas Jesus estava dormindo. Como que pode isso? Como que pode isso? Diante de tanto problema, de tanta luta, a pessoa dormir. Querido, essa é a paz que excede todo entendimento, amém? É o que Jesus, na verdade, quer que nós possamos viver. A nossa vida com Deus precisa ser uma vida de intimidade, de profundidade. Nós temos aprendido, na verdade, e refletido sobre isso e reafirmado isso. A vida cristã não funciona para pessoas superficiais. Quantas pessoas você conhece que desistiram da fé? Desistiram da vida com Deus? Desistiram de viver, na verdade, com Deus de fato? Mas se você avaliar a história de vida deles, o relacionamento de vida de Deus com eles era um relacionamento de superficialidade. Não adianta a gente mudar a nossa agenda, colocar mais um compromisso na nossa agenda. Domingo eu vou estar no culto. Querido, isso é ótimo, mas só isso não basta. Ah, não, na quarta-feira, na quinta-feira, na quarta-feira, ou seja, eu vou fazer uma agenda voltada, ou seja, alinhada com as programações da igreja, eu vou participar de tudo, mas eu sou apenas um ouvinte. O que eu estou fazendo? Eu estou enganando a mim mesmo. É evidente que aquele que participa está na vantagem em relação àquele que não participa. Por quê? Porque tudo que Deus precisa é de um momento de bobeira. É de um momento, na verdade, que você deixa o Espírito Santo te tocar e ele pode mudar a sua vida. Então, se você está envolvido, você está vindo, você está pelo menos ouvindo, há esperança. Agora, se você está ouvindo e nada está acontecendo, tem alguma coisa errada. E, na verdade, eu te falo o que está errado. Precisa, na verdade, aprofundar um pouco mais. Dar um passo mais. Avançar um pouco mais, ou seja, ir para águas mais profundas, experimentar mais de Deus.
Muitas das vezes, a gente percebe isso na experiência da vida dos outros e até mesmo na nossa. Na superfície, as pessoas elas podem parecer assim muito satisfeitas, muito alegres e bem-sucedidas. Olha nas redes sociais, você vai ver isso. Todo mundo muito feliz, muito alegre. Raríssimas exceções, que são aqueles, na verdade, que estão fazendo textões e desabafos na rede social. Mas é a minoria. Uma minoria barulhenta, que não resolve nada, mas estão lá fazendo seu barulho. Agora, a maioria das pessoas, você vê isso. Mas aquilo que você vê nas redes sociais é o que nós chamamos de superfície. É a superficialidade, é o que se pode ver. As pessoas estão dizendo isso, fazendo isso, falando aquilo, contudo, no particular, no íntimo, ou seja, no pessoal, elas confessam pensamentos suicidas, elas confessam, na verdade, dependência química, elas estão ali por um fio a entrar num relacionamento extraconjugal, elas demonstram uma vergonha debilitante, raiva interior e tantas outras coisas. Por que isso acontece, querido? Se isso acontece, se você percebe isso na sua vida, isso é um sinal. É um sinal que a sua vida precisa de mudança, que precisa, na verdade, avançar para algo maior. Qual que é o nosso alvo nesses dias? Queria demonstrar para você que a superficialidade, ela nos deforma. Viver uma vida cristã superficial nos deforma, não nos transforma. Faz com que nós, na verdade, cheguemos à conclusão, muitas das vezes, que esse negócio de igreja não dá certo, que esse negócio de evangelho não funciona, que eu já tentei, eu já fui. Mas eu fui como? Eu me envolvi de fato, eu decidi, na verdade, eu me entreguei de verdade, ou eu estava lá, ou seja, lá meio Raimundo, né? Lembra do crente Raimundo? É um pé na igreja e o outro no... Aonde? No mundo, né? Tem uns irmãos mais antigos que lembram disso, os mais novos não lembram disso não, né? Mas enfim, é isso aí, às vezes o que acontece é quando a gente coxinha entre dois pensamentos. É quando a gente vive a nossa vida e, na verdade, nós queremos estar em todos os lugares. Querido, nós não podemos, o lugar que nós devemos estar é no centro da vontade de Deus, amém? O alvo da nossa série, dessas ministrações, vão ser 6. Eu já ministrei 2 e estou indo para a terceira, ou seja, estamos chegando na metade. Qual que é o alvo, na verdade? É que você possa ouvir a palavra, receber a palavra e ela começar a tocar e influenciar a sua vida. Mas isso só vai fazer diferença na vida de quem primeiro ouve, amém? Amém ou não amém? Então, se você está aqui e não ouviu as outras 2 mensagens, está disponível lá no YouTube, você pode, na verdade, estar acessando lá e assistindo elas. Vai ser poderoso, a gente tem que usar, na verdade, as ferramentas que nós temos nas mãos. Querido, nós temos que usar todas elas. Por quê? Porque é por meio da palavra que nós somos transformados, amém? Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo em nós. É até que Cristo seja formado em nós, até que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. O que é isso? É o ponto em que Deus vai olhar para mim e para você e dizer assim, boa, está pronto. Que dia que é esse, pastor? Olha, a Bíblia diz que a obra que Ele começou em nós, Ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus, amém? Quando eu chegar diante dEle, quando você chegar diante dEle, o que você deve esperar ouvir, deve trabalhar para ouvir é o quê? Servo bom e fiel, foste fiel naquilo que você recebeu, entra para o gozo do seu Senhor. Querido, é isso que essa que é a nossa esperança, é isso que nós ansiamos. Mas para isso, a gente precisa formar a nossa vida em Cristo. E esse é o desafio, uma vida profundamente formada. Essa série ela é inspirada num livro do pastor Rick Vilodas. Se você tem o desejo de adquirir esse livro, no link, na bio do Instagram, tem o link lá para que você possa acessar, enfim. Mas nós vamos receber ao longo desses dias essas palavras tão poderosas. O que é que a gente vai falar hoje? É o exame interior. Nós vamos fazer aqui um exame interior para um mundo que vive na superficialidade. Vamos começar? Amém ou não amém? Está comigo? Então fica de pé no seu lugar. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Agora eu queria que você
Primeiro você olha para mim. Agora eu queria que você fechasse seus olhos. Fecha seus olhos. Eu queria que você respirasse fundo. Mais uma vez. Desprende as suas mãos. Eu estou de olho aberto só para conferir se você está com o olho fechado mesmo, amém? Então, querido, feche seus olhos. Ouça o mais profundo do seu ser. Respira de novo, faz só. Bem fundo. Puxa bem fundo e aspira. Relaxa os seus braços, a sua mente, suas preocupações. Agora você vai respirar e vai dizer assim, ó, Jesus. Você inspira, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Eu tenho certeza que nós temos diferentes experiências desse momento. Talvez você fale assim, nossa, foi uma eternidade. Talvez você olhe e fale assim, mas para que isso? Talvez outras pessoas vão dizer assim, gente, mas que maravilha, foi tão rápido. Eu queria mais. O que é o desafio, na verdade, que nós precisamos entender? O ritmo da nossa vida ele está tão acelerado que nós não paramos, na verdade, para pensar, para examinar aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no piloto automático, e correndo uma coisa atrás da outra. Você está aqui participando do culto e pensando, na verdade, no que você vai fazer. Não é depois que você sair daqui, é amanhã, a hora que você acordar. É amanhã lá no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos. E as preocupações, elas vêm na sua vida e você vive, e na verdade, muitas das vezes a gente vive a partir disso. Agora, o que nós precisamos entender? Que seguir Jesus nesse mundo requer que a gente entenda, que a gente perceba, que a gente aceite que a nossa vida, que nós somos humanos. E essa vida que nós vivemos enquanto seres humanos, elas atendem, na verdade, a diversas dimensões. E tem uma dimensão, na verdade, que muitas das vezes nós não nos preocupamos com ela, que é a nossa dimensão interior. De forma, na verdade, habitual, o que a gente faz? A gente reprime o nosso interior, a gente ignora o que nós estamos sentindo. Nós muitas das vezes, ou seja, preocupamos e nos esforçamos para que exteriormente esteja tudo bem. E às vezes a gente até justifica isso com alguns versículos bíblicos. A gente usa a Bíblia muitas das vezes para distorcendo ela, para nos favorecer em alguma coisa. Agora, o que você precisa entender? O pastor Rick Vilodas, ele diz o seguinte: uma rebelião é realmente necessária. Uma revolta marcada pela verdade, integridade e totalidade. Você precisa viver a vida que Deus tem para você. Você precisa viver o que Deus tem para você. Você não pode aceitar, na verdade, viver uma vida superficial. Você não pode aceitar, na verdade, viver a vida como todo mundo vive. A sua mãe já dizia, você não é todo mundo. E Deus olha para mim e para você e Ele não nos vê como todo mundo. Ele me vê como Vladimir, como Maria, Joana, Ivonilde, Lara, Pedro, Jaciara, cada um de nós. Ou seja, Deus olha e Ele sabe, na verdade, que as nossas particularidades. Agora, muitas das vezes nós não percebemos isso. Muitos de nossos dias são construídos, na verdade, são construídos com estratégias e inconstantemente a gente trava, a gente evita que a gente olhe, na verdade, para nós, para aquilo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque se você olhar para a sua vida por mais de 5 segundos, você vai perceber que o seu relacionamento com Deus está muito aquém do que poderia ser. E muitas das vezes a gente olha e fala assim, mas pastor, como que eu faço? O pior é que muitas das vezes a gente usa até Deus para fugir de Deus e para fugir de nós mesmos. Quer ver como que a gente usa Deus para a gente fugir dele? Ah não, hoje eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de adorar, Deus não quer que eu faça as coisas à força.
Aí o que acontece? Eu não faço. Mas a Bíblia está dizendo que em todo tempo nós devemos orar, que em todo tempo nós devemos adorar, que em todo tempo, ou seja, não é o dia que a gente está feliz, é em todo tempo. Em todo tempo. Ou seja, a nossa adoração, a nossa oração, são disciplinas que a gente tem, na verdade, são meios e formas de se relacionar com Deus. E às vezes a gente fala assim, mas eu não quero ler a Bíblia por obrigação. Eu quero ler a Bíblia a hora que eu sentir vontade. Sabe quando que você vai sentir vontade? Nunca. Nunca. Porque sempre vai haver algo mais interessante para fazer. Sempre vai haver algo mais urgente para fazer. Sempre vai haver algo, e olha, nesse mundo que nós estamos vivendo, isso é comum. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma olhada. Assim como a ausência de revisão no seu automóvel, no seu carro, vai fazer com que um dia esse carro pare de funcionar, assim acontece com a gente. Se você não avaliar a sua vida, não fizer uma revisão, se você não decidir examinar a sua vida, ou seja, como que anda a minha vida interior, como que andam as minhas emoções, o que tem me motivado, o que na verdade está fazendo com que eu possa agir dessa forma, por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, se eu não paro para avaliar o meu caminho, querido, possivelmente eu vou errar, possivelmente eu vou cair, possivelmente eu vou chegar uma hora que vai dar BO, que vai dar PT, perda total. E aí o que acontece? Não adianta chorar o leite derramado. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar para a palavra de Deus e aprender a perceber. Que estão registradas lá no livro de Salmos, eles apontam, na verdade, pela busca de uma profundidade a ser experimentada, a se tornar realidade na nossa vida. Olha para você ver, eu quero recomendar que você olhe o Salmo de número 139. Não vai passar ali não, abre a sua Bíblia aí, Salmo de número 139. Eu quero que você acompanhe ele. Você vai passar, aqui nos slides não vai estar o texto. Eu vou ler o texto aqui, mas vai estar a referência lá para você acompanhar. O que a gente aprende com Davi no Salmo 139? A gente descobre, na verdade, que Deus ele nos conhece por inteiro. Os versículos, Salmo 139, versículo 1 e 3, nós vemos o quê? Quando a gente examina o nosso interior, a gente descobre, nós descobrimos que Deus nos conhece por inteiro. Olha os versículos 1 a 3 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Querido, Deus conhece você por inteiro. Querido, eu estava lendo esse texto em casa e duas palavras aqui chamaram a minha atenção. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Por que o salmista está enfatizando que Deus sabe quando você trabalha e Deus sabe quando você descansa? Porque você semeia com o seu trabalho. Fala comigo, eu semeio com o meu trabalho e eu rego com o meu descanso. Quando a gente viola o descanso, Deus está vendo. Deus está vendo, Deus sabe, Deus conhece, na verdade, a sua rotina. E na verdade você deixa de experimentar o favor de Deus, você deixa de experimentar tudo que Deus tem para você. Por quê? Porque às vezes você está violando o descanso. E o seu corpo físico, natural, humano, ele requer descanso. Foi isso que Deus instituiu, ou seja, o descanso ele é um princípio. Mas nós avançamos mais. Quando nós examinamos o nosso interior, nós descobrimos que Deus está totalmente disponível para nós. 24 horas por dia, 7 dias por semana, Deus está disponível para você, amém? Agora você usa? Ou você faz de Deus assim, é aquele companheiro que você ignora ele o dia inteiro?
Ele está do seu lado, junto com você está fazendo suas coisas. Você convida Ele para te ajudar? Ou você tenta fazer tudo do seu jeito? Já percebeu o quanto que a gente na verdade ignora isso? O verso 7 do Salmo 139 diz: para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ou seja, Deus está com você. Os dias são difíceis. Querido, você precisa entender uma coisa: os dias são difíceis, tem problemas, tem lutas. E Deus não disse que, olha, a palavra de Deus para nós não é o seguinte: olha, vocês vão me seguir, a vida de vocês vai ser uma completa bonança, vai ser mamão com açúcar, vai ser só alegria. É isso que Deus diz? Não, no mundo vocês terão aflições. Ele disse, olha, vocês vão passar por tribulações. Mas olha, Ele trouxe uma promessa, Ele disse, olha, mas eu estarei com vocês. Ele está conosco. Ele está conosco todos os dias. No momento difícil, Deus está comigo. No momento da luta, Deus está comigo. Quando as pessoas me abandonam, Deus continua comigo. Quando a gente examina o nosso interior, nós descobrimos que o amor de Deus molda a nossa vida de uma forma extraordinária. Verso 13 e 14, tu criaste o íntimo do meu ser, tu me tecestes no ventre da minha mãe, eu te louvo porque fizestes de modo especial e admirável, as tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção. O salmista tinha clareza, falou assim, olha, eu fui criado pelo Senhor, o Senhor não errou comigo, amém? Diga comigo, Deus não errou ao me criar. Pastor, mas e os meus defeitos, as minhas limitações e tudo isso é um sinal de Deus. Olha, porque que você precisa ser dependente dele, amém? Mas não tem só defeito não, tem qualidade, tem dom, que foi colocado, que foi plantado dentro de você, e que precisa ser multiplicado, que precisa ser desenvolvido, que precisa na verdade servir ao propósito. Ou seja, Deus fez uma coisa maravilhosa em nós. Quando nós examinamos o nosso interior, nós descobrimos que não sabemos tudo sobre nós mesmos e precisamos da ajuda de Deus nessa jornada. É o que nós estamos fazendo nesses dias. A gente olha, a gente estuda, a gente aprende, a gente erra, a gente acerta e a gente vai percebendo o seguinte: quanto mais a gente avança, mais existe para a gente avançar. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais Ele se revela a nós. Eu queria, na verdade, encorajar você a pegar o Salmo 139 ao longo dessa semana e usar ele nas suas orações. Começar, na verdade, a pedir ao Senhor, ou seja, trazer o Salmo 139 como um autoexame para a sua vida. Para a nossa fé, é fundamental um exame pessoal. Eu não posso avaliar a sua vida espiritual, eu não posso avaliar a sua espiritualidade. Mas olha, eu e você, cada um de nós podemos olhar para o profundo da nossa realidade e perceber o seguinte: olha, está legal ou não? Precisa melhorar ou não? Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: ó Deus, faça-me conhecer a mim mesmo e permita-lo conhecê-lo. É conhecer a nós mesmos e conhecer o Senhor. Foi Ele que te criou. Sabe aquelas coisas que você não entende na sua vida? Por que isso acontece? Querido, o Senhor tem aberto as portas. Aquele que pede, aquele que busca, Ele encontra. Aquele que, olha, eu preciso de sabedoria. A Bíblia diz que Ele dá com abundância para nós, amém? Agora a gente precisa buscar. Ele dá com abundância, mas nós precisamos buscar. Senhor, me ajuda a entender. Por que eu não consigo controlar as minhas emoções? Por que quando eu estou fazendo as coisas, eu quero fazer o que é certo, mas eu não dou conta? Querido, você não é o único. O apóstolo Paulo teve essa experiência. Lá no capítulo 7 de Romanos, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que tipo de pensamento santo e maravilhoso que você acha que ele estava tendo? Já imaginou? É os mesmos que rondam a sua mente.
Cada um de um jeito. Porque Tito vai dizer que cada um de nós é tentado segundo o seu mau desejo, é a nossa natureza humana, nos arrastando para longe de Deus, nos afastando de Deus e fazendo com que a gente se convença que não tem jeito. Mas Deus está dizendo para você nessa noite que tem jeito sim, amém? Amém ou não amém? João Calvino diz o seguinte: o conhecimento de Deus e de Deus nós mesmos estamos conectados. Sem conhecimento de si mesmo, não há conhecimento de Deus. Sem conhecimento de Deus, não há conhecimento de si mesmo. Você não é um fim em si mesmo. Sabe como é que você vai saber mais sobre você? Conhecendo Deus. Senhor, eu quero conhecer mais de Deus. É você conhecer mais de você, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem de Deus. Somos a imagem de Deus. Aí você fala assim, mas nós estamos deformados. A superficialidade nos deforma. A sua vida rasa diante de Deus deforma. Mas à medida que você aprofunda no Senhor, Ele começa a transformar a sua vida, para que você, na verdade, perceba Cristo sendo formado em você. Pastor John Stott, ele foi capelão da rainha da Inglaterra. Ele diz o seguinte: quem não entende a gravidade do pecado, não entende a necessidade da cruz. Por que a gente tem tanta resistência em olhar para nós mesmos? Porque quando a gente olha para nós, nós percebemos as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas dificuldades. E o que nós queremos fazer? Nós queremos negar. Nós queremos negar. E eu quero te dizer o seguinte: Deus não vai tratar na sua vida aquilo que você não entende que precisa ser tratado. Aquilo que você não reconhece. Você precisa reconhecer, olha, eu reconheço que eu tenho problemas. Quem tem problema também, levanta a mão. Fala comigo assim: eu reconheço que eu tenho problemas. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Deus sabe. Os irmãos da 30 semanas estão assim, eu já entendi, né? Eu já estou mais avançado disso aí. Você já entendeu, agora nós precisamos tratar isso. Amém? Nós precisamos tratar isso. Agora, para viver essa vida profundamente formada, a gente precisa, na verdade, examinar a nossa vida. Mas começar por onde? Bom, nós precisamos examinar a sua realidade. Você precisa, examine a sua realidade familiar. Nós vamos começar pela sua casa, pela sua família. Começamos a examinar a questão familiar, mas por quê? Você percebeu que eu enfatizei aqui no início essa necessidade da gente investir nas nossas famílias? Querido, é fundamental. É exatamente dentro do ambiente familiar é que nós somos formados. É nesse ambiente que se travam as maiores guerras, as maiores batalhas espirituais são travadas dentro de casa, no ambiente. Os anos de desenvolvimento ali da primeira infância, da adolescência, ele tem efeitos duradouros na nossa história. Você pode pensar isso, na verdade, ou seja, se você imagina a família em que você cresceu e a família que você vive hoje, você vai encontrar muitas respostas para situações que você está vivendo. Agora, antes da gente viver algo extraordinário de Deus, nós precisamos resolver, na verdade, algumas pendências familiares. Examinar de fato com os olhos da fé a nossa realidade familiar e perceber e compreender, ou seja, aquilo que nós estamos vivendo. Ao fazer esse exame familiar, nós vamos encontrar, na verdade, duas realidades que a gente precisa ter atenção com elas. A primeira realidade é entender o seguinte: a família que você cresceu e a família que você vive hoje, elas têm influência sobre o seu futuro. Amém? Estão comigo? Assim, entendi. Agora, por que a gente precisa ter atenção? Porque na família, querido, toda família tem muita coisa boa, mas tem muita coisa difícil, complicada também. Então a gente tem que ter atenção primeiro, com o legado de fé deixado pelos nossos antepassados. A gente precisa ter atenção sobre isso. Por quê? Qual é o seu legado de fé?
como é a sua espiritualidade, o que você recebeu dos seus pais. Tem pessoas, na verdade, que podem dizer como Timóteo, ou seja, nós podemos dizer a respeito dessas pessoas como aconteceu na vida de Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo dá um testemunho a respeito de Timóteo, e ele diz o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. A gente precisa entender aquilo que nós recebemos, mas compreender também aquilo que nós estamos deixando. Entende que essa dimensão é aquilo que nós recebemos e aquilo que nós deixamos. Talvez na sua experiência de fé, você recebeu Jesus como Salvador e você entendeu que você foi criado, na verdade, numa outra cultura de fé. Na verdade, hoje você tem uma percepção, uma revelação maior. Aqueles familiares que te conduziram, na verdade, na sua antiga maneira de crer, eles pensavam que era a melhor maneira, eles fizeram o melhor deles. Mas hoje você, quando confronta isso com a palavra de Deus, você percebe que isso não é o melhor, que existe algo mais, que existe uma percepção diferente. Eu preciso entender isso. De outra forma também existe aqueles dos quais eu faço parte, que para a glória de Jesus recebi sim um legado de fé. Olho para as gerações anteriores e encontro exemplos de fé na vida dos meus avós, na vida da minha mãe, na vida dos meus tios, e percebo o seguinte: eu tenho referências de fé. Eles não eram perfeitos, mas eles apontaram para mim o caminho, e eu estou seguindo esse caminho, amém? Agora, esse é um nível de atenção. Agora, eu preciso entender uma outra perspectiva. É que nós, no nosso contexto familiar também, nós recebemos de herança práticas e pecados que precisam ser confessados e abandonados. Confessados e abandonados. Por quê? Porque não é o melhor para nós. Às vezes você recebeu e você guarda presentinhos, você guarda lembranças, você guarda, na verdade, ou seja, você ainda está envolvido com outras coisas que não fazem parte da verdadeira, do que a palavra de Deus diz. E isso, na verdade, se torna, na verdade, um obstáculo para você aprofundar. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 6, nós lemos: essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Num só dia, morreram 23 mil. Paulo está fazendo referência, na verdade, ao que havia acontecido com os antepassados deles, que se deixaram levar, que misturaram a sua fé, que na verdade se misturaram com coisas que não eram do agrado do Senhor. E às vezes a gente não percebe o seguinte: o que é legado, querido? Legado é você pegar as coisas boas que você recebeu dos seus pais, exemplos de fé, de retidão, e falar assim: beleza. Mas e os erros deles? É entender que os nossos pais também erraram. Eles erraram, não talvez pelo desejo de errar tão somente, mas porque não foram instruídos, não tiveram a oportunidade que você está tendo, de sentar por esse momento e ouvir a palavra de Deus, e entender o que é certo e errado. Então, ou seja, o que nós precisamos fazer? É buscar de Deus e falar assim: Deus, me ajuda a perceber o seguinte: não sou eu que vou apontar para a sua vida e falar o que está errado na sua vida, não. É o próprio Deus que vai mostrar para você, por meio do Espírito Santo, que Ele age nas nossas vidas, e Ele traz revelação. Eu aponto o caminho, eu anuncio o Evangelho, eu anuncio as verdades da palavra, mas é você que examina o que você deve abandonar em relação à sua realidade familiar. Quais são os hábitos, os pecados, o que você precisa confessar, o que você precisa abandonar. Qual é o legado de fé que tem sido deixado por você? Os nossos filhos, presta atenção,
estão lá embaixo agora recebendo a palavra de Deus. Mas o que eles estão recebendo lá embaixo é muito pouco. É muito pouco em relação àquilo que você pode fazer na vida deles durante toda a semana. A igreja está te ajudando, está te dando um direcionamento. Mas é você que tem que ser o exemplo de homem e mulher de Deus. Querido, você não precisa ser perfeito, mas você tem que buscar aquele que é perfeito. E buscar ser aperfeiçoado no Senhor. É entender, fazer, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar no meu ambiente familiar. Ou seja, outro exame. Examine os seus padrões de comportamento, práticas e hábitos. Comportamentos, práticas e hábitos repetidos. Ou maneiras de pensar. Ou seja, que estendem, na verdade, de uma geração a outra, que influencia a outra geração. Ou seja, aquilo que tem significado para nós. Comportamentos, na verdade, que a gente repete, na verdade, no piloto automático. A gente aciona o piloto automático quantas vezes? Esses dias eu estou tendo dificuldade, né? Mudar o trânsito na cidade, nós estamos adaptando ainda, né? Esses dias eu saí de casa assim, olhei para um lado e aí já ia virando, como de costume, virar à esquerda na Bonfim. Não posso fazer isso mais, porque agora é só para baixo. Dá uma volta, dá, mas é o caminho, precisa ser feito. Esses dias eu estou indo para Divinópolis, né? E aí o que acontece? Os motoristas, né? Homens e mulheres, está aqui, você sabe que quando você está dirigindo ali, principalmente se você estiver sozinho, você está ali dirigindo e a mente está pensando já em resolver as coisas. Não é que eles me colocaram 2 quebra-mola ali, na misericórdia. Quem pulou que esse quebra-mola essa semana, levanta a mão, aleluia. Nós pecamos junto, glória a Deus, aleluia. É porque a gente não sabia, né? Nem não estava vendo. E quem pulou a segunda vez depois? Assim, eu já tinha pulado uma e pulei. Eu estou reincidente nesse pecado, irmão. Me ajuda aí, ora por mim. Para mim me acostumar com aquele bendito quebra-mola ali, amém? A gente fala assim, mas é costume, é hábito. É hábito que a gente precisa, na verdade, se organizar e perceber que existem hábitos nas nossas vidas que são errados. É a importância de a gente discernir os padrões da nossa realidade. O que é padrão do mundo, o que é padrão dos céus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, mas eu não vivo essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aonde que está isso? Eu respondo para você. Está logo após a transformação da sua mente. É a sequência. Ou melhor, a consequência. Se você recebeu Jesus como Salvador, você se envolve com a vida da igreja, mas você continua vivendo como antes, no padrão do mundo, você não vai desfrutar. E não é porque Deus não está vendo, que Deus não quer, não, é porque você não quer. Como assim, pastor? É lógico que eu quero, mas eu não dou conta. Mas o que você está fazendo para mudar? Porque a gente vira e fala assim, isso aqui eu não dou conta, o que a gente faz? Larga para um lado. A gente não luta, a gente não esforça, a gente não vai adiante, não persiste. Por quê? Porque nós tratamos as coisas, na verdade, de maneira natural. E nós precisamos entender que a nossa vida é sobrenatural. O que tem tentado você nesses dias? O que tem tentado, na verdade, moldar você? O que tem deformado o propósito de Deus na sua vida? Tem situações que deformam o propósito de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Pensa, Deus te deu saúde, força, trabalho, força para você trabalhar, uma profissão, e dessa profissão você tirar recursos. Para quê? Para você viver uma vida sustentável. Aí você vive afundado em dívidas e tudo. Mas por que disso? É porque você está trabalhando pouco? Não, possivelmente não. É porque, na verdade, a sua maneira de pensar ainda está pensando como o mundo. O que precisa fazer? Eu preciso renovar minha maneira de pensar. Pastor, o senhor está dizendo que eu não vou... Querido, o que são as dívidas? São decisões
erradas que a gente toma. Fala sério, quem aqui acertou fazendo uma dívida? Ninguém acertou fazendo dívida, não. A dívida existe porque você errou. Errou em avaliar, errou em tantas coisas, ou seja, é erro. E para erro, o que é que precisa acontecer? Conserto. Então, ou seja, eu preciso avaliar. Eu preciso avaliar e falar assim, gente, isso aqui não é de Deus, não. Está tirando a minha paz. Está tirando o meu sossego. Não me deixa avançar. Eu não consigo avançar e eu percebo o seguinte, olha, eu estou com um problema. O que eu preciso fazer? Senhor, me ajuda. Me ajuda nessa área. Talvez você olhe e fale assim, seu casamento é uma bênção, amém? Amém ou não amém? Agora, ele está uma bênção? E aí a gente vai falar, mas por quê? Se a gente for avaliar, examinar profundamente, nós vamos encontrar, querido, não pense na responsabilidade que é do outro. Pense na responsabilidade que é sua. O que você está fazendo para dar certo? Porque é muito fácil apontar o dedo para o outro e falar assim, você está errado nisso, naquilo outro. Agora, o que você está fazendo para dar certo? Profissionalmente, é do mesmo jeito. E aqui a gente poderia falar tantas outras coisas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa examinar, a gente precisa avaliar e perceber o seguinte, olha, Deus pode, Deus está comigo, Deus vai me ajudar, amém? Para viver uma vida profundamente formada, examine traumas e decepções que você viveu. Ou seja, traumas e decepções com você viveu com a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, esses traumas, essas situações, como que você na verdade está lidando com isso? Traumas e decepções. Eu não vou nem pedir a mão para você levantar. Se você já passou, você tem alguma decepção, você está decepcionado com alguma coisa, decepcionado com alguém, decepcionado. Se você tem algum trauma. A maioria das vezes que a gente pensa sobre trauma, a gente imagina somente assim momentos catastróficos. Momentos assim de coisas muito ruins. Mas olha, existem tantos outros traumas que estão acontecendo na nossa vida e eles passam despercebidos. O trauma, ele opera em outras realidades e não necessariamente nessas que chamam a atenção. Inúmeras vezes, a presença desses traumas passa despercebida. E ele se manifesta onde? Sofrimentos emocionais, que a gente considera, na verdade, normal. Essa tristeza é normal. Essa depressão é normal, essa ansiedade é normal, todo mundo está ansioso. Isso aqui é normal, esse desânimo é normal. Querido, não se engane. Não se engane. Em alguma medida, todos nós carregamos alguma medida de traumas, de decepções que precisam ser tratados. A questão é como que a gente trata isso. A gente precisa pensar mais uma vez em duas perspectivas. Primeiro, muitas vezes nós somos traumatizados, nós somos afetados pelo trauma, porque nós não recebemos o que nós achamos que a gente merece. Você não recebeu o que você merecia. Aquilo dói. E o que você faz? Interioriza, guarda, deixa isso aí dentro. Ou então, você recebe o que você não merecia. E aí o que você faz? Você guarda. Você não fala com ninguém. Ou se você fala, você reclama, mas aquilo fica guardado aí dentro. E aí o que acontece? Isso, na verdade, se transforma numa raiz de amargura, que vai gerar uma angústia, que vai gerar outros tantos sofrimentos. Pastor, como é que eu faço para vencer isso? É preciso fazer um exame pessoal. Pastor, mas tem uma forma certa de fazer? Tem várias formas. Mas há uma técnica chamada janela de Joinville. O que consiste isso? É você imaginar a sua vida como uma casa. Perfeito? Você é uma casa. Você até cantou isso hoje aqui, amém? Foi profético. Você é uma casa, habitação de Deus e tudo. Agora, nessa casa, ela tem janelas. E o que são janelas? São áreas abertas.
Algumas dessas janelas, que a gente classifica elas como áreas abertas, é aquilo que todo mundo sabe. Eu e os outros têm conhecimento. Eu preciso mudar algumas coisas e tudo, isso eu já sei, todo mundo sabe. É o que está visto, todo mundo está vendo. Essas são as janelas que estão abertas, estão à mostra. Mas existe outra área, que são as janelas ocultas, ou áreas ocultas. O que quer dizer isso? Eu sei, mas eu não quero que ninguém saiba que eu tenho falhas e comportamentos errados. É uma área. Só que essa área é uma área que a gente oculta. Você sabe que é errado. E o que você faz? Você vive e desenvolve a sua vida para esconder essas coisas. Você precisa avaliar quais são as suas áreas ocultas. Mas existe uma outra área, outra janela. É a área cega. O que vem a ser isso? Eu não sei, mas todos os que estão à minha volta sabem. E muitas vezes dizem para mim, mas eu insisto em não acreditar nisso. Eu estou cego para isso. As pessoas estão falando, você tem os problemas, você precisa melhorar nessa área e tudo, mas você não consegue enxergar. Está todo mundo vendo, mas você não consegue. A primeira, todo mundo vê. Você vê e todo mundo vê que precisa consertar. A segunda, as pessoas de fora não veem, mas você vê e sabe que precisa consertar. A terceira, você não consegue enxergar, mas as pessoas estão falando para você, estão dizendo para você que precisa melhorar e você se nega a acreditar que precisa mudar. E a última é a janela da área desconhecida. Nem eu, nem os outros sabem que existe isso na minha vida. Muitas vezes, o trauma está presente nessa área. Essa área exerce influência em minha vida, mas eu não a conheço. Pastor, mas aí ficou difícil, como é que eu faço? Porque nas outras três, alguém sabia. Eu sabia, o outro sabia. Tinha como eu receber algum tipo de ajuda. E nessa que ninguém sabe, Deus sabe. Deus sabe. E é aqui que a gente precisa entender o que Davi estava orando. No Salmo 139. No Salmo 139, Davi faz uma oração. E eu peço que você fique de pé no seu lugar. E essa oração é uma oração para Deus pedindo ajuda. Para quê? Para que Deus pudesse guiar ele. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus, por quê? Porque esse exame pessoal serve para mostrar para nós que tem coisa que precisa ser transformada, que tem coisa que precisa ser mudada. E o que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Salmo 139, versos 23 e 24. É a oração de Davi. E ele diz: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se a minha conduta, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O que eu e você precisamos entender e perceber? O Espírito Santo, Ele é o único que é capaz de nos conduzir, na verdade, a olhar para o nosso passado, ressignificar o nosso passado, transformar, curar a nossa história, sem nos destruir. Quando a gente começa demais a olhar para a nossa vida, a gente tem a tendência muitas vezes a se entristecer, a se magoar, a se ressentir ainda mais com as pessoas. Mas quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, o que vai acontecendo? O Espírito Santo vai nos levando, na verdade, a perdoar. O Espírito Santo vai nos levando, na verdade,
a experimentar mais de Deus. Quantos entendem nessa noite? Quantos estão aqui? Querem pedir ao Senhor, assim, Senhor, fazer a oração de Davi, Senhor, sonda-me, me ajuda a perceber essas situações. O que eu preciso mudar? Fazer esse exame. Eu quero que Cristo seja formado em mim, eu quero trazer um novo significado para a minha vida. Feche seus olhos neste momento. Peça o Espírito Santo, na verdade, para te guiar, para te direcionar nesse caminho. Deus tem coisas grandes para liberar sobre a sua vida hoje, amém? De olhos fechados, você vai começar a pedir o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo, me ajuda. Peça o Espírito Santo, para que Ele venha com a sua voz sobre a sua vida. Para que Ele venha, na verdade, trazer clareza, trazer transformações. Que a voz do Senhor possa lidar, na verdade, com as suas áreas. As áreas que são abertas, aquelas que estão ocultas, aquelas que são cegas, aquelas que são desconhecidas. Deixa o Espírito Santo ministrar.